Hoje eu trago para vocês uma situação que não é agradável, não é legal de trazer, mas nós tivemos um treinamento ontem muito bom sobre punção venosa. E o rapaz que estava dando aquele treinamento, ele citou sobre este caso, e é muito importante trazer esse caso aqui para que a gente possa refletir. É o caso de uma criança que chegou desidratada em um hospital, isso aconteceu em 2018, e essa criança acabou falecendo após ter sofrido mais de 30 punções, né? Ela estava com difícil acesso e tentaram mais de 30 vezes puncionar essa criança desidratada, ela acabou falecendo. Então eu vou trazer esse caso aqui, que está publicado no G1 de 2018, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então fique comigo até o final desse vídeo. Você que é profissional da saúde, é muito importante nós falarmos sobre isso. Não é para fazer sensacionalismo não, mas é para alertar. Nós, como profissionais de saúde, precisamos estar atentos, né? Então eu vou trazer esse caso agora e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Qual seria a solução correta? Teria que ter realizado mais de 30 punção? Teria que ter tentado tanto ou não? Qual que seriam as opções para que não ocorresse a morte dessa criança? Então eu vou mostrar agora aqui para vocês a reportagem no G1 de 2018. Antes de lermos aqui a reportagem, eu quero só pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever no canal e ativar as notificações para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Por que que eu te dou a dica para você se inscrever no meu canal? Porque nós temos mais de 1000 vídeos que com toda certeza irão te ajudar. E eu também quero te dar um presente, você que segue o canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde você vai baixar um e-book totalmente grátis, gratuito, de graça, sobre droga vasoativa. Vou deixar na descrição desse vídeo esse e-book para você baixar, tá bom? É só clicar e baixar. Agora vamos falar aqui sobre esse caso, que é um caso bastante intrigante, né? Polícia investiga caso de bebê que morreu após ser perfurado por mais de 30 vezes por enfermeira em UPA do Marajó, né? Isso aconteceu lá em Belém. Diz assim, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Criança chegou ao posto de saúde com quadro de vômito e febre e morreu na madrugada dessa terça-feira, dia 24. Isso aconteceu há 5 anos, no dia 24/7/2018, lá no Pará, lá em Belém. Aqui é uma fotinha mostrando os braços da criança, com bastante picada mesmo, né? Essa criança ela faleceu. E diz assim, ó, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de um bebê de 1 ano e meio em Breves, no Marajó. Segundo a denúncia da mãe da criança, a vítima morreu na madrugada dessa terça-feira, dia 24, após ser perfurada por mais de 30 vezes na enfermaria da unidade de pronto atendimento, que é a UPA do local, onde foi levada para atendimento. Aí, gente, o seguinte, segundo o inquérito, o bebê chegou à UPA com um quadro de vômito e febre por volta das 19h30, segunda-feira, dia 23. E só foi atendida às 22 horas. Então presta atenção, essa criança ela chegou com vômito, febre às 19h30 e ela só foi atendida às 22 horas. Então depois de horas que essa criança foi atendida. Aqui é mais uma imagem do corpinho dela cheio de picadas. E diz assim, ó, foi constatado que no braço dela havia mais de 30 furadas de agulha na tentativa de pegar a veia, feitas pela técnica de enfermagem. Ainda não se sabe de que a criança morreu. Mandei fazer a necrópsia, diz o delegado Gustavo Secano, que preside o caso. Então, a gente não está dizendo aqui que as 30 picadas causou a morte da criança, mas o retardo para o tratamento, porque essa criança precisava ser hidratada, a demora do atendimento, o retardo nessas picadas, quanto tempo demorou para tomar todas essas picadas. E além do mais, não existe nós furarmos um paciente mais de 5 vezes, gente, para tentar acesso venoso. O manual da Anvisa ele recomenda 2 tentativas por pessoa, não ultrapassar 4 tentativas. Então, ou seja, deu 4 tentativas, não conseguiu funcionar por 2 pessoas diferentes, o que teria que fazer? Ou passar um acesso central, passar um catéter, pensar um catéter de pique, qualquer outra coisa para poder hidratar essa criança. Mas não furar 30 vezes, isso não existe, gente. Olha, por favor, não fure paciente 10 vezes, 8 vezes, isso não existe. Você não conseguiu funcionar. Na 4ª tentativa, depois que 2 pessoas tentou, você vai conectar o médico, vai chamar o seu enfermeiro aí do plantão
e vai solicitar que ele avalie esse paciente a possibilidade de um acesso central ou de um outro tipo de acesso, outra alternativa. Mas jamais a gente vai ficar fazendo do paciente uma peneira. Pensa na dor que essa criança não sofreu. Eu sei que esse caso é um caso muito triste e duro de trazer aqui, mas precisamos trazer, precisamos alertar a enfermagem. Quem funciona é a enfermagem, são os enfermeiros, são os técnicos, os auxiliares. Então nós precisamos ter essa consciência de humanidade. É um absurdo uma criança ser perfurada por mais de 30 vezes. Aconteceu há 5 anos atrás, mas e os casos que acontecem que não são divulgados? Em hospitais públicos, hospitais particulares, muitos casos acontecem aí de várias punções, mas não são divulgados na mídia. Esse caso caiu na mídia por quê? Porque essa criança faleceu. Então, de acordo com a Polícia Civil, o corpo da criança ainda não foi encaminhado para Belém por falta de logística, né? Ele falando para a necrópsia. O delegado responsável pelo caso informou que deve solicitar ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves a exumação do corpo para a realização de necrópsia. Então, é um caso muito grave mesmo, independente de qual profissional que impulsionou, se foi um técnico de enfermagem, se foi um enfermeiro, independente de quem impulsionou essa criança, é um caso muito grave. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma cartilha que ela fala sobre punção venosa. Ela traz as melhores práticas para a punção venosa e traz toda a orientação. E como eu já disse para vocês, a recomendação é 4 tentativas, sendo 2 tentativas realizadas por pessoas diferentes. Mais que isso, precisa procurar, na verdade pedir, né, avaliação médica para um acesso central ou um outro tipo de acesso ou uma outra intervenção para a medicação. A criança ela chegou desidratada e ela chegou com febre. Chegou às 19h30, foi atendida só às 22 horas. Ou seja, nesse período, com toda certeza, o quadro dela se agravou mais ainda. Então, não tem um porquê de uma criança que chega desidratada, com febre, vômito, diarreia, aguardar das 19h30 até as 22 horas para ser atendida. Então, com certeza, o quadro dela se complicou mais ainda. O acesso vascular dela ficou mais difícil para funcionar, né? Porque ela estava desidratada. E tentaram mais de 30 vezes. Isso é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro massacre o que fizeram com essa criança. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não pode acontecer. Então, qual que é a minha intenção de trazer esse vídeo? Alertar, gente. Por favor, não tente várias punções do paciente. O paciente ele tem o direito, se você está tentando várias punções nele e ele falar que ele não quer ser puncionado, é um direito dele. O paciente ele tem o direito de falar que ele não quer ser puncionado. O pai e a mãe eles têm o direito de intervir também. Se a criança tomou mais de 5 picadas, o pai e a mãe falar que a criança não vai ser puncionada, é um direito do pai e da mãe também. Por quê? Porque eles são o tutor legal dessa criança. Essa criança ela não responde por si. Então nós precisamos ter ciência disso. E nós precisamos levar isso a sério. É um caso assim muito triste, deixa a gente muito angustiado. E qual que é o meu pedido? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixe a sua opinião embaixo desse vídeo aqui. Deixe o seu comentário, eu quero ouvir a sua opinião. É muito importante. Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo, mas para dar um alerta. Precisamos alertar sim. É muito importante alertar. Por mais que a gente quer aprender a fazer as coisas, nós precisamos também aprender ao que não fazer para não lesar o paciente. Todo mundo quer aprender a fazer coisas para salvar o paciente, mas nós precisamos aprender ao que fazer para não lesar e para não matar o nosso paciente. A verdade é essa, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Grande abraço aí para você. Lembrando que na descrição eu vou deixar esse e-book para você baixar gratuitamente sobre droga vasoativa. Muito bom mesmo aí para quem quer aprender mais sobre drogas vasoativas. Vai falar sobre Nora, Dobuta, tá bom? Vai ficar na descrição desse vídeo. Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.